Quando o treinador do meu time dos sonhos olhou para mim durante uma peneira e disse que eu nunca teria nível para ser jogador profissional, senti meu mundo desabar. Desde criança eu sonhava em viver do futebol, mas naquele dia voltei para casa acreditando que tudo havia acabado. Enquanto meus amigos continuavam tentando a carreira nos gramados, eu precisei trabalhar para ajudar minha família e deixar meus sonhos em segundo plano. Mesmo assim, nunca consegui abandonar o futebol. Depois do trabalho, eu treinava sozinho em campos de terra, corria quilômetros pelas ruas da cidade e passava horas aperfeiçoando meus chutes. Durante anos ninguém acreditou em mim. Muitos diziam que eu estava perdendo tempo. Mas tudo mudou quando recebi uma oportunidade em um pequeno clube do interior. Sem fama e sem estrutura, aquele time me deu a chance que ninguém mais quis dar. Decidido a aproveitar cada minuto, comecei a me destacar, marquei gols importantes e logo me tornei um dos principais jogadores do campeonato. A cada partida, mais pessoas começavam a falar sobre mim. Meu nome passou a aparecer em jornais esportivos e clubes maiores começaram a demonstrar interesse. Então aconteceu algo que parecia impossível. O mesmo clube que havia me rejeitado anos antes entrou em contato querendo me contratar. Aqueles que disseram que eu não era bom o suficiente agora queriam que eu vestisse a camisa deles. Quando recebi a proposta, lembrei imediatamente do dia em que saí da peneira cabisbaixo, ouvindo risadas e comentários dizendo que meu sonho tinha acabado. Mas eu não era mais aquele garoto inseguro. Eu havia construído minha carreira com esforço, disciplina e persistência. Pouco tempo depois, fui apresentado oficialmente como reforço do clube diante de milhares de torcedores. Na minha estreia, o estádio estava lotado. Quando entrei em campo, olhei para as arquibancadas e lembrei de tudo que precisei enfrentar para chegar até ali. Então, nos minutos finais da partida, marquei o gol da vitória. A torcida explodiu em comemoração enquanto eu corria pelo gramado sem conseguir conter as lágrimas. Naquele momento percebi que a rejeição que um dia quase destruiu meu sonho havia sido exatamente o que me deu forças para continuar. E foi assim que o garoto que ouviu que nunca seria jogador profissional voltou anos depois para calar todos aqueles que duvidaram dele. Depois daquele gol na minha estreia, minha vida mudou completamente. Durante anos eu fui apenas o garoto rejeitado na peneira, aquele que ouviu que nunca seria jogador profissional. Mas agora as manchetes dos jornais falavam sobre mim, os torcedores cantavam meu nome nas arquibancadas e pela primeira vez, eu sentia que estava vivendo o sonho que carreguei desde criança. Porém, o que muita gente não sabe é que o sucesso traz desafios tão grandes quanto o fracasso. Nos meses seguintes, a pressão aumentou. A cada partida, todos esperavam que eu fosse o herói novamente. Se eu marcava um gol, era considerado uma estrela. Se passava um jogo sem balançar as redes, começavam as críticas. Eu tentava não prestar atenção, mas era impossível ignorar as redes sociais, os programas esportivos e os comentários que surgiam por todos os lados. Foi nesse período que conheci o lado mais difícil do futebol profissional. Nem todos no clube estavam felizes com meu crescimento. Alguns jogadores mais experientes passaram a me tratar de forma diferente. Outros acreditavam que eu estava recebendo atenção demais. Aos poucos, comecei a perceber olhares de inveja e comentários disfarçados de brincadeira. Eu tentava focar apenas no meu trabalho, mas o ambiente ficou cada vez mais complicado. Mesmo assim, continuei me dedicando. Chegava antes de todos aos treinamentos e era um dos últimos a ir embora. Meu objetivo era provar dentro de campo que eu merecia estar ali. Então veio a oportunidade que todo jogador sonha ter. Nosso time chegou à final do campeonato estadual pela primeira vez em muitos anos. A cidade inteira estava em festa. As ruas estavam cobertas pelas cores do clube e os torcedores acreditavam que finalmente chegaria o tão esperado título. Durante toda a semana, a expectativa foi enorme. Eu me preparava para o jogo mais importante da minha vida. Mas 3 dias antes da final aconteceu algo que mudou tudo. Durante um treinamento, senti uma dor forte no joelho após uma dividida. Naquele instante, meu coração gelou. Tentei me levantar, mas não consegui. Os médicos correram até mim enquanto eu permanecia caído no gramado. O estádio ficou em silêncio. Quando fui levado para exames, o medo tomou conta da minha mente. Horas depois veio o diagnóstico. A lesão era séria. Havia uma grande chance de eu perder a final e ficar meses afastado dos gramados. Quando recebi a notícia, senti a mesma sensação que tive anos antes ao ser rejeitado na peneira. Parecia que meu sonho estava escapando novamente das minhas mãos. Enquanto os jornais discutiam quem ocuparia meu lugar no time e os torcedores lamentavam minha possível ausência, eu me recusava a aceitar aquele destino. Mas o que eu ainda não sabia era que aquela lesão daria início à maior batalha da minha carreira e a uma reviravolta que ninguém imaginava. Quando saí do consultório com o resultado dos exames nas mãos, senti como se todo o esforço da minha vida estivesse ameaçado mais uma vez. A final do campeonato aconteceria em poucos dias e os médicos foram sinceros. Minhas chances de entrar em campo eram mínimas. Eu deveria descansar, iniciar o tratamento e pensar na recuperação a longo prazo. Mas enquanto todos falavam sobre o que eu não poderia fazer, eu só conseguia pensar em tudo o que enfrentei para chegar até aquele momento. Passei noites sem dormir, lembrando dos anos em que treinava sozinho em campos vazios, das vezes em que fui ignorado pelos olheiros e dos momentos em que quase desisti do futebol. Não podia aceitar que a maior oportunidade da minha carreira terminasse daquela forma.
Mesmo lesionado, continuei acompanhando os treinamentos do time. Ficava à beira do gramado observando meus companheiros se prepararem para a decisão. Por fora eu tentava parecer forte, mas por dentro estava destruído. A cada dia surgiam novas notícias dizendo que eu estava fora da final. Alguns comentaristas afirmavam que o time não teria a menor chance sem seu principal atacante. Outros já davam o título ao adversário. Então algo inesperado aconteceu. Na véspera da partida, durante uma conversa com a comissão técnica, o treinador me chamou em sua sala. Ele fechou a porta, sentou na minha frente e disse algo que jamais esquecerei. Ele contou que também havia sido rejeitado quando era jovem jogador e que aprendeu uma lição importante. Às vezes a força mental consegue levar uma pessoa mais longe do que qualquer talento. Em seguida, perguntou se eu estava disposto a lutar até o último minuto para tentar jogar. Respondi sem hesitar que sim. Naquela noite fizemos um trabalho intenso de recuperação, acompanhado pelos médicos e fisioterapeutas. Eu sabia que não estava 100%, mas também sabia que aquela poderia ser a única final estadual da minha carreira. Quando chegou o dia da decisão, o estádio estava completamente lotado. Milhares de torcedores cantavam nas arquibancadas enquanto os jogadores aqueciam no gramado. Meu nome não apareceu entre os titulares, e a decepção tomou conta da torcida. Eu permaneci no banco de reservas observando tudo em silêncio. O jogo começou equilibrado, mas nosso adversário abriu o placar ainda no primeiro tempo. No intervalo, o clima no vestiário era pesado. Alguns jogadores pareciam abatidos e a confiança estava desaparecendo. Foi então que o treinador olhou para mim e perguntou apenas uma coisa: "Você aguenta?" Eu respondi que sim. Aos 20 minutos do segundo tempo, ouvi meu nome ser chamado. Quando me levantei para entrar em campo, o estádio inteiro explodiu em aplausos. Aquela foi uma das emoções mais intensas da minha vida. Mesmo sentindo dores, corri como nunca tinha corrido antes. Cada disputa de bola parecia valer uma carreira inteira. Faltando poucos minutos para o fim, conseguimos empatar a partida. A torcida enlouqueceu, mas o destino ainda guardava algo maior. Já nos acréscimos, recebi um passe na entrada da área. Quando a bola chegou aos meus pés, o tempo pareceu parar. E naquele instante eu estava prestes a viver o momento mais importante da minha história no futebol. Quando a bola chegou aos meus pés na entrada da área, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. O barulho da torcida desapareceu por alguns segundos e a única coisa que eu conseguia enxergar era o gol à minha frente. Um zagueiro avançou para tentar me bloquear, outro fechou o espaço pelo lado, mas eu lembrei de todas as horas que passei treinando sozinho quando ninguém acreditava em mim. Dei um toque para a esquerda, abri uma pequena brecha e chutei com toda a força que ainda tinha. A bola viajou pelo ar enquanto o estádio inteiro prendia a respiração. Então ela entrou no ângulo. Por um instante, houve silêncio. Logo depois, uma explosão tomou conta das arquibancadas. Milhares de torcedores gritavam ao mesmo tempo enquanto meus companheiros corriam em minha direção. Eu caí de joelhos no gramado sem conseguir acreditar no que havia acabado de acontecer. O garoto que um dia ouviu que nunca seria jogador profissional acabava de marcar o gol do título para o clube que o rejeitou anos antes. Quando o árbitro apitou o fim da partida, fui levantado pelos companheiros e carregado pelo campo. A torcida cantava meu nome sem parar. Aquela deveria ter sido a noite mais feliz da minha vida. E foi. Mas eu ainda não sabia que os acontecimentos das semanas seguintes mudariam minha carreira para sempre. Depois da conquista, minha história começou a ganhar destaque em todo o país. Programas esportivos falavam sobre minha trajetória de superação, jornais publicavam reportagens contando como fui rejeitado antes de me tornar campeão, e vídeos dos meus gols se espalhavam pela internet. Pela primeira vez, grandes clubes começaram a demonstrar interesse em me contratar. No início, tentei ignorar os rumores. Meu foco era continuar jogando e ajudando meu time. Mas as propostas ficaram cada vez mais sérias. Empresários entravam em contato quase todos os dias, e meu nome passou a ser citado ao lado de jogadores muito mais experientes do que eu. Foi então que recebi uma notícia que parecia impossível. Um dos maiores clubes do país queria me contratar para a próxima temporada. Quando ouvi aquilo, fiquei sem palavras. Era uma oportunidade que poderia mudar completamente minha vida e a da minha família. Porém, junto com a alegria veio um novo desafio. Nem todos estavam felizes com meu sucesso. Alguns dirigentes queriam me vender imediatamente para lucrar com a transferência. Outros defendiam que eu permanecesse mais tempo no clube. A situação começou a gerar conflitos internos. Enquanto isso, as expectativas sobre mim aumentavam a cada partida. Torcedores, jornalistas e até ex-jogadores passaram a me tratar como uma futura estrela. A pressão era enorme. Eu tentava manter os pés no chão, mas sentia que minha vida estava mudando rápido demais. Então, quando tudo parecia perfeito, aconteceu algo que ninguém esperava. Durante uma partida importante do campeonato nacional, sofri uma entrada dura e caí no gramado sentindo uma dor intensa. Naquele instante, o medo que eu conhecia muito bem voltou a aparecer. Enquanto os médicos corriam em minha direção e o estádio permanecia em silêncio, uma única pergunta passou pela minha cabeça. Será que meu sonho estava prestes a ser interrompido novamente? O que eu descobriria nas horas seguintes colocaria minha carreira diante da maior prova que já enfrentei.
Enquanto eu era levado para fora do gramado, a dor na perna parecia cada vez pior. O estádio inteiro estava em silêncio, e eu já conhecia aquela sensação. Meses antes, uma lesão quase me tirou da final do campeonato estadual. Agora, justamente quando minha carreira alcançava o ponto mais alto, o medo de perder tudo voltou com força. No vestiário, os médicos fizeram os primeiros exames e pediram calma, mas eu conseguia perceber a preocupação nos rostos deles. Passei a noite inteira sem dormir esperando os resultados. Na manhã seguinte, finalmente recebi a notícia. A lesão não era tão grave quanto parecia, mas eu precisaria ficar afastado dos gramados por algumas semanas. Quando ouvi aquilo, senti um enorme alívio. Não era o fim da minha carreira. Porém, durante minha recuperação, algo inesperado aconteceu. O clube que queria me contratar enviou representantes para conversar comigo pessoalmente. Eles disseram que continuavam interessados mesmo sabendo da lesão. Para mim, aquilo significava muito mais do que uma proposta. Era a prova de que eu havia conquistado o respeito no futebol. Anos atrás, ninguém acreditava em mim. Agora, um dos maiores times do país estava disposto a apostar no meu futuro. Enquanto eu analisava a oferta, meu atual clube atravessava um momento difícil. Alguns dirigentes queriam aceitar imediatamente a transferência para garantir recursos financeiros. Outros acreditavam que eu deveria permanecer pelo menos mais uma temporada. A situação dividiu torcedores, dirigentes e até jogadores. Eu me sentia no meio de uma tempestade. Pela primeira vez, precisava tomar uma decisão que influenciaria não apenas minha vida, mas também o futuro do clube que me deu uma oportunidade quando ninguém mais acreditava em mim. Durante esse período, voltei para minha cidade natal para passar alguns dias com minha família. Foi lá que encontrei algo que não via há muitos anos, a chuteira antiga que usei quando era adolescente. Ela estava guardada em uma caixa no fundo de um armário. Ao segurá-la nas mãos, lembrei do garoto que treinava sozinho em campos vazios sonhando em se tornar jogador profissional. Lembrei das rejeições, das dificuldades financeiras, das noites em que pensei em desistir, e percebi o quanto minha vida havia mudado. Naquele momento tomei minha decisão. Quando voltei ao clube, convoquei uma entrevista coletiva. Jornalistas de várias partes do país estavam presentes. As câmeras apontavam para mim enquanto eu me sentava diante dos microfones. Todos queriam saber a mesma coisa. Eu ficaria ou aceitaria a transferência? Respirei fundo e comecei a falar. Agradeci ao clube que me acolheu quando ninguém acreditava em mim. Agradeci aos torcedores que me apoiaram nos momentos mais difíceis. E então anunciei minha escolha. O que aconteceu naquela coletiva surpreendeu praticamente todo mundo. Alguns comemoraram. Outros ficaram chocados. Mas ninguém imaginava que aquela decisão abriria as portas para a maior oportunidade da minha carreira. Uma oportunidade que me levaria muito além dos estádios do meu país e colocaria meu nome diante do mundo inteiro. Quando anunciei minha decisão naquela entrevista coletiva, o salão ficou completamente em silêncio. Em vez de aceitar imediatamente a proposta do grande clube, eu escolhi permanecer até o final da temporada para ajudar a equipe que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Muitos jornalistas ficaram surpresos. Alguns especialistas disseram que eu estava cometendo um erro. Outros afirmaram que oportunidades como aquela não apareciam duas vezes. Mas para mim, aquela decisão era uma questão de gratidão. Eu não queria sair pela porta dos fundos. Queria deixar minha marca da maneira certa. Nos meses seguintes, me dediquei ainda mais aos treinamentos e às partidas. A lesão ficou para trás, meu desempenho melhorou e comecei a viver a melhor fase da minha carreira. Gol após gol, assistência após assistência, meu nome passou a aparecer entre os principais destaques do futebol nacional. Então, ao final da temporada, algo ainda maior aconteceu. Recebi uma convocação para participar de um período de treinamentos da seleção nacional. Quando vi meu nome na lista, fiquei alguns segundos sem acreditar. O garoto que um dia ouviu que não tinha talento suficiente agora estava sendo chamado para vestir a camisa do seu país. Quando contei a notícia para minha família, todos choraram de emoção. Naquele momento, lembrei da época em que treinava sozinho depois do trabalho, sem saber se algum dia teria uma chance. Lembrei das rejeições, das críticas e das pessoas que diziam que eu estava perseguindo um sonho impossível. E percebi que cada dificuldade havia me preparado para aquele momento. Pouco tempo depois, finalizei minha transferência para o grande clube. A apresentação aconteceu em um estádio lotado, diante de milhares de torcedores. Enquanto eu segurava a nova camisa, uma imagem passou pela minha cabeça. O dia em que saí da peneira cabisbaixo, ouvindo que nunca seria jogador profissional. Se alguém tivesse contado para aquele garoto que um dia ele pisaria naquele gramado como uma das principais contratações do país, ele jamais acreditaria. Mas a maior recompensa não veio dos contratos, da fama ou dos aplausos. Ela veio em uma visita que fiz ao campo de terra onde tudo começou. Certo dia, voltei ao bairro onde cresci e encontrei dezenas de crianças treinando exatamente como eu fazia anos atrás. Algumas delas me reconheceram e correram para pedir fotos. Depois de conversar com os jovens, um garoto me fez uma pergunta simples. Você já pensou em desistir? Sorri e respondi a verdade. Disse que pensei muitas vezes. Disse que houve momentos em que parecia impossível continuar. Mas expliquei que os sonhos não pertencem às pessoas que nunca caem. Eles pertencem às pessoas que se levantam toda vez que a vida tenta derrubá-las.
O garoto sorriu e voltou correndo para o treino. Enquanto eu observava aquelas crianças perseguindo seus próprios sonhos, entendi o verdadeiro significado da minha jornada. Eu não tinha vencido apenas por me tornar jogador profissional. Eu tinha vencido porque me recusei a desistir quando todos disseram que era impossível. Hoje, olhando para trás, percebo que a rejeição na peneira não foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que me deu a motivação necessária para continuar lutando. Porque às vezes o não que parece destruir um sonho é justamente o que nos empurra em direção a algo muito maior. E foi assim que o garoto rejeitado por seu time dos sonhos se tornou um jogador respeitado, vestiu a camisa da seleção e provou para todos, principalmente para si mesmo, que nenhum obstáculo é maior do que a determinação de quem se recusa a parar de acreditar.